No vídeo de hoje irei mostrar a vocês algumas fotos únicas do navio Titanic. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva no canal e deixe o seu joinha. Vamos para o vídeo. Todos conhecem a triste história do navio Titanic, graças ao filme icônico que dramatizou a história do amor de dois passageiros. No entanto, depois de muitas décadas, um álbum de fotos encontrados vem trazendo algumas informações novas que a gente ainda não conhecia. O que podemos aprender com esse desastre e o que essas fotos nos revelam? Nesse vídeo, iremos mostrar algumas dessas fotos que ajudarão a entender um pouco do que aconteceu nesse triste naufrágio. É certo dizer que o navio mais popular do mundo é o Titanic. Embora ele tenha sido um grande navio de luxo, sua fama vem pelo fato de ter ceifado muitas vidas em seu naufrágio. O navio a vapor ultraluxo RMS Titanic afundou nas primeiras horas do dia 15 de abril de 1912, na costa de Newfoundland, no Atlântico Norte, após uma colisão com o iceberg em sua viagem inaugural. A tragédia do Titanic inspirou muitos livros, artigos e, como todos sabem, um belíssimo filme. É estrelado em 1997. Mas essa história não ensina somente os limites do tempo em cima do amor, e sim uma lição de cautela em relação à arrogância humana. O que muita gente não sabe é que o Titanic foi o resultado de uma intensa competição de empresas marítimas da época. A White Star Line se encontrou em uma batalha de navios a vapor com a Cunard. A Mauritania de Cunard estabeleceu pela primeira vez um recorde de velocidade de navios a vapor, de 23,63 nós, ou de 27,6 milhas por hora. Em 1907, J. Bruce Ace May, chefe executivo da White Star, discutiu a construção de 3 grandes navios com William J. Peer, presidente da empresa de construção naval Hallard & Wolff, no mesmo ano que a Cunard revelou seus 2 magníficos transatlânticos. Cada navio da classe Olympic teria 882 pés de comprimento e 92,5 pés de largura, tornando eles o maior do seu tempo. Já o trabalho dedicado ao segundo desses 3 transatlânticos, o Titanic, começou em março de 1909, no enorme estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, e ficou assim por 2 anos. Em 31 de maio de 1911, o casco maciço do Titanic, que era o maior objeto móvel feito pelo homem no mundo na época, deslizou pelas rampas de decolagem e entrou no rio Lagan, em Belfast. Mais de 100 mil pessoas apareceram para o lançamento do Titanic. E levou pouco mais de 1 minuto e não teve nenhum problema. Com o casco na água, o Titanic foi rebocado para uma enorme doca, onde milhares de trabalhadores passariam o ano seguinte construindo seus interiores luxuosos e 29 caldeiras que alimentavam os 2 motores principais. Quando o Titanic foi inaugurado em Southampton em 10 de abril de 1912, causou uma grande agitação nas pessoas. Após uma parada na França e na Irlanda, em Queenstown, o navio partiu para Nova York com 2.240 passageiros a bordo. Na indústria marítima, os passageiros eram chamados de almas. Muitas dessas almas eram oficiais de alto escalão, dignatários e celebridades. Como convém à primeira travessia do maior transatlântico do mundo, Bruce Ace May, diretor administrativo da White Star Line, foi o primeiro a chegar, acompanhado por Thomas Andrews, o construtor do navio de Harland & Wolff. J.P. Morgan, que controlava a White Star Line, tinha nomeado Ace May como oficial de sua companhia. Mas Morgan tinha planejado juntar-se aos seus colegas no Titanic, mas teve que cancelar no último minuto porque tinha um compromisso inusitado. Após 4 dias de viagens tranquilos, o Titanic recebeu alguns relatórios relatando alguns blocos de gelos no caminho. Mas ele estava navegando sobre mares calmos em uma noite sem lua e céu limpo, até que o mirante viu um iceberg por volta de 11h30 da noite.
e tocou a campainha de aviso para a ponte. Os motores foram rapidamente invertidos e tentaram fazer o desvio do iceberg, mas ele tinha uma posição mais incisiva em relação ao navio. O Titanic parecia passar livremente ao seu lado. Apenas alguns pequenos fragmentos de gelo caíram no navio e não parecia ser nada demais. O capitão ficou aliviado quando não viu nenhuma colisão mais brusca. No entanto, havia algo que ele não havia percebido. O iceberg tinha um esporão subaquático e fez um corte de 300 pés no casco do navio, abaixo da linha da água. Mas quando o capitão Thomas Andrews foi verificar o que estava acontecendo, ele percebeu que 5 compartimentos do navio já estavam sendo submersos em água. E a proa do navio estava condenada e já se encontrava inclinada, deixando muita água entrar dentro do navio. Ele calculou que o navio poderia flutuar por aproximadamente 1h30, talvez um pouco mais. O capitão, que já havia instruído seu operador para pedir ajuda, então ordenou que os barcos salva-vidas fossem colocados ao mar. Foi aí que o tumulto começou. Cerca de 1 hora depois de ter atingido o iceberg, começou uma evacuação tumultuosa e desordeira. As balsas foram projetadas para transportar 65 pessoas, mas apenas 28 balsas conseguiram fazer esse resgate. Tragicamente, essa ação se tornou a marca registrada nesse resgate. Durante o afundamento do Titanic, quase todos os botes salva-vidas foram lançados ao mar cheios e desorganizados, alguns com apenas um punhado de passageiros. Seguindo a lei do mar, mulheres e crianças embarcavam primeiro. Os homens só podiam embarcar quando não houvessem mais crianças e mulheres a bordo. Apesar disso, muitas das vítimas eram mulheres e crianças, como resultado de um procedimento caótico que muita gente não conseguiu seguir as regras na hora do aperto. Contudo, o Titanic conseguiu flutuar por aproximadamente 3 horas, excedendo o tempo previsto pelo navegador. E durante aquelas horas, foi possível testemunhar tanto a covardia como a coragem de muitas pessoas. Isso tudo representado muito bem no filme Titanic. Entre a ordem de carregar os botes salva-vidas e o mergulho final do navio, centenas de dramas humanos aconteceram ali. E o filme Titanic imortalizou isso nas telonas. Muitas famílias foram divididas, esposas separadas dos maridos, filhos, e pessoas abnegadas desistiram de seus lugares para poder ficar com os entes queridos e garantir o seu salvamento, ou até permitir a fuga de um passageiro mais vulnerável. No final, apenas 706 pessoas sobreviveram a esse naufrágio. Todos os passageiros famosos do Titanic reagiram a ponto de se tornarem a parte mais famosa do Titanic. E a Molly Brown, que ajudou a carregar os barcos e acabou sendo forçada a ser uma das últimas a partir. Ela implorou apaixonadamente para que todos voltassem para os sobreviventes do navio, mas eles recusaram e temeram que afundassem devido às pessoas desesperadas que tentassem entrar e sobrecarregassem o barco. O Titanic infelizmente afundou em 15 de abril de 1912. Depois de receber o pedido de ajuda do Titanic à meia-noite e de ir a todo vapor em destino às coordenadas do Titanic, o navio Carpathia reuniu todos os barcos salva-vidas durante toda a manhã. Eles encontraram apenas 705 sobreviventes. Embora muito tempo que o navio tenha afundado devido aos cortes nas anteparas, várias outras teorias surgiram ao longo do tempo explicando o que havia acontecido, incluindo até uma teoria dizendo que as placas de aço do navio eram muito frágeis para as águas gélidas que ele iria atravessar, alegando que o impacto soltou alguns arrebites devido ao frio, mas deixando um pouco de lado as análises técnicas, o desastre do Titanic tem uma questão mais profunda, quase mítico na cultura popular. Por exemplo, muitas pessoas enxergam essa tragédia como um perigo da moralidade sobre a arrogância humana. Os projetistas do Titanic acreditavam que haviam construído uma nave insubmersível que jamais iria afundar e não poderia ser derrotado pelas leis naturais, fazendo refletir que a gente nunca deve dizer nunca. Essa mesma reflexão explica como o afundamento do Titanic teve um impacto tão grande no mundo.
Olhando para trás, todos da época acreditavam que o navio não poderia ser afundado. Agora vamos às fotos para ajudar a entender um pouco o caso. Um pequeno incêndio que aconteceu em uma das caldeiras deixou uma marca escura no casco do navio. Isso foi uma ocorrência assustadora, mas contudo era comum acontecer nos navios da época, porque o carvão, quando começa a se incendiar, é difícil controlar esse calor. Para tentar resolver esse incêndio, os bombeiros jogaram o carvão em chama dentro das caldeiras e o empurraram para o lado. Após avaliar o incidente, o capitão julgou que nada de anormal havia acontecido e tudo poderia continuar normalmente. Mas há um novo olhar sobre esse incidente levantado pelo jornalista Senan Moloney, que teve acesso a uma coleção de fotos exclusivas, que foram feitas antes mesmo dele ter saído do estaleiro. Essas fotos foram esquecidas em um sótão antes de Moloney ter colocado suas mãos nela. Elas pertenciam a John Kempster, um engenheiro elétrico que fazia parte do Titanic. Moloney tem estudado a tragédia do Titanic por mais de 30 anos. E suas ideias são muito interessantes. Como dito antes, uma dessas fotos mostra essa marca negra no casco do navio, exatamente onde houve a colisão com o iceberg. Engenheiros do Imperial College of London determinaram que a marca foi realmente causada pelo incêndio. E esse incêndio consta nos autos dos arquivos do Titanic. Durante a investigação pós-incêndio, Hendricks foi chamado para fazer uma avaliação, antes mesmo que o navio partisse para sua viagem inaugural. Hendricks e outros 3 ou 4 homens lutaram muito para conseguir apagar o fogo. Mas, como dito antes, a única maneira de fazerem um bunker como esse é jogá-lo dentro da caldeira. Apagar o fogo do carvão não é tão simples como parece. E mesmo nas melhores circunstâncias, lidar com incêndio de carvão é uma coisa muito difícil. E em um bunker como esse, há pouco espaço para trabalhar e medidas rápidas precisam ser tomadas. Voltando à descoberta de Moloney, a área onde teve um incêndio com carvão era uma das anteparas do navio. Essas são paredes estanques que impedem que a água do mar se espalhe no caso de uma brecha no casco. Moloney falou com o Dr. Guillermo Heine, um especialista em ciências do fogo, que disse que a temperatura do fogo do Titanic deve ter atingido aproximadamente 1.800 graus Fahrenheit. Heine diz que quando o incêndio com carvão é descoberto em um navio, é muito provável que ele já esteja queimando há dias sem ter sido percebido. O testemunho dos bombeiros do Titanic revelam que o incêndio pode ter danificado seriamente as anteparas do navio. Alguns até relataram o movimento do metal e até uma certa encurvadura no casco, e não houve nenhuma tentativa de reparar esses danos. Outro problema com o Titanic foi a velocidade. Apesar dos avisos de iceberg na área, há rumores de que eles estavam tentando bater um recorde de velocidade na travessia. Mas o Titanic não foi projetado para altas velocidades. O enorme navio era um navio de luxo. Mas, de acordo com Moloney, a velocidade excessiva poderia ter sido causada por incêndios a bordo. Mas como o combate a incêndios poderia causar excesso de velocidade? Bem, se vocês se lembram, os bombeiros estavam jogando o carvão em chamas dentro da caldeira, e é isso que alimentam os motores do navio. Então, se os fornalhas e os bombeiros estivessem empurrando o máximo de carvão que pudessem para dentro das fornalhas, isso aumentaria o torque do motor, aumentando assim a velocidade. Moloney acredita que era por isso que o navio estava viajando em alta velocidade quando colidiu com o iceberg. Moloney estudou um afundamento de um navio no qual o bombeiro Fred Berry relatou uma falha no anteparo. Barrett estava abaixo no Titanic quando o iceberg bateu e se refugiou em outro compartimento estanque do navio. Ele estava realmente de pé, atrás do anteparo que havia sido danificado. Barrett viu uma onda de espuma verde rasgando a casca do Titanic. Cerca de 2 horas depois, Barrett foi capaz de escapar do Titanic. De acordo com a investigação de Moloney, o navio começou a afundar rapidamente depois desse evento. O argumento de Moloney
Baseado nas fotos que ele tem, é simples e objetivo. O anteparo foi danificado como resultado do incêndio ocorrido. O aumento da velocidade foi causado devido ao excessivo uso de carvão que estava no incêndio. A falha do anteparo foi causada devido ao tremendo calor do incêndio. Se as anteparas tivessem aguentado, Moloney acredita que os passageiros poderiam ter sido salvos. Afinal, um navio tinha sido convocado e estava a caminho para ajudar. Então, se o Titanic tivesse conseguido ficar flutuando por mais algumas horas, o desastre não teria sido tão grande como foi. As anteparas eram as principais linhas de defesas contra os elementos. Na verdade, a falta de baleeiras salva-vidas no navio foi explicada pelo fato de que o navio próprio era considerado um bote salva-vidas devido às suas anteparas, que eram projetadas para manter a água fora no caso de algum acidente. Agora uma pergunta que ninguém sabe responder. Por que um navio deixaria o porto com um incêndio a bordo? Moloney também investigou isso. De acordo com pesquisas, Moloney descobriu que a empresa White Star Line estava com problemas financeiros. A estreia do Titanic já havia sido adiada e seu navio irmão havia sido danificado, resultando em grandes perdas econômicas. O Titanic teve que navegar a tempo ou a empresa teria naufragado. Moloney, verificando o inquérito, viu que o inspetor naval não sabia do incêndio. Ele tinha autoridade para impedir a navegação do navio. Ele deveria ter feito exatamente isso caso soubesse do ocorrido. As fotos apresentam uma natureza luxuosa do Titanic por uma perspectiva diferente. É óbvio que os construtores usaram madeira até a classe mais baixa do Titanic. A coroa de glória do Titanic foi a Grand Star Cade. A grande escadaria feita de carvalho polido, ferro forjado e uma variedade de vidros. Foi construído sobre uma linda cúpula que proporcionava uma ilusão de luz natural. Haviam escadas e elevadores muito modernos dentro do Titanic para os passageiros. O filme Titanic fez um grande esforço para garantir a precisão desses detalhes. Nessas fotos vocês podem ver que os passageiros aqui poderiam passear e descansar. Eles poderiam passear, jogar ou ficar contemplando a beleza do oceano. Passageiros da terceira classe passeavam somente no convés da ponte, porque não eram permitidos nas outras áreas. E se você ficou no vídeo até aqui, peço que se inscreva no canal. Vem muito mais coisa por aí. Um abraço e até o próximo.